aqui se possível. Bom, eu sou o Rafael Castelo, eu sou engenheiro civil, sou formado aqui na FEI, né? Acho que é um orgulho que eu tenho pessoal para mim, assim, eu acho que é uma marca que para mim é importante, né? Bom, eu sou professor aqui na FEI, sou professor na PUC, em outras universidades e tal, mas eu acho que muito mais do que falar do que eu fiz ou do que eu sou formado é falar assim de como eu sou e do que eu sou porque eu sou, né? Eu me considero uma pessoa muito curiosa, assim, sabe? E muito ativa, assim, eu não me contento com o raso, com o simples, e isso vale para todas as coisas na vida, porque eu estudo, porque eu trabalho. Então eu acho que, falando de mim, assim, quem eu sou pessoalmente, sou uma pessoa muito ativa, verdadeiramente ativa em todos os aspectos, na engenharia, na educação, na vida. Acho que isso é o mais legal. Agora, voltando de novo para o ambiente acadêmico, né? Eu sou também sou professor, já disse, fiz mestrado, fiz doutorado e sou engenheiro da prefeitura, né? Também eu acho isso uma coisa importante para falar, porque eu acho que tão importante quanto ser uma boa pessoa é ser um bom profissional. E eu acho que eu me considero um bom profissional. E ser um bom profissional é uma coisa que eu acho que é útil, né? Sei lá, eu poderia trabalhar em várias outras empresas, trabalhar no segmento privado. Aí eu reflito muito, qual é o bem da minha atividade fim no ambiente profissional? E aí isso me faz trabalhar no setor público, eu acho, que é a entrega do que eu tenho de melhor, que é o meu conhecimento técnico, para a sociedade de volta, assim. Então acho que isso vai permeando um pouquinho do que eu sou e, enfim, das minhas coisas. Então, Rafael, esse aqui, né, é um espaço para a gente falar de educação, né, e da efetividade disso. Bora falar de educação? Vamos falar de educação. Acho que acho que das coisas que eu gosto de fazer profissionalmente, a educação é a coisa que mais me envolve, assim, a coisa que mais me cativa. Eu penso muito agora o sentimento pessoal, por que eu dou aula e por que eu decidi dar aula, assim, né? Eu sempre tive também muito forte em mim o sentimento de legado, sabe? Pelo que eu vou ser lembrado quando a luz dos meus olhos se apagar, né? A gente às vezes pensa em fazer coisas grandiosas, em fazer grandes inovações, e eu acho que toda vez que eu vou dar uma aula, eu dou a melhor aula que eu posso. Eu tento transmitir o máximo que eu posso, porque eu acho que eu posso fazer a diferença na vida de alguém naquela aula. E aí eu acho que esse é o meu legado, sabe? A diferença que eu fiz naquela aula de pontes, que, enfim, alguma coisa nova foi discutida, alguma coisa foi apresentada e que fez uma pessoa talvez conseguir um emprego melhor ou conseguir ter uma visão diferente da engenharia, uma visão diferente da vida. E aí eu acho que isso tem tudo a ver para mim com a educação, que é o legado, né? Acho que a educação, em todos os aspectos que a gente fala, é muito ligada ao legado, porque é a construção do futuro, né? Então acho que isso é importante a gente falar. Vamos lá. Eu tinha até eu notei umas perguntas, tinha até uma inicial, mas você falando isso, eu gosto muito da aula aqui na FEI, né? Sou professor aqui também, e a gente trabalhou junto lá na Moca, lá na São Judas, né? E lá principalmente, aqui também, aqui incrível como é diferente o tipo de aluno em cada um dos lugares que a gente já trabalhou ou trabalha, né? Mas lá, a missão de professor era muito forte em mim, porque eu entrava e um cara trabalhou o dia inteiro, pegou um busão, chegou lá na Moca, tá com sono, tá cansado, luta para não dormir, e aquilo que você tá entregando para ele é um valor tão grande, você percebe no rosto de cada um que tá lá, né? E realmente isso fazia com que pensasse, entrava na sala de aula e pensava, nossa, tem que entregar o meu melhor. Né? E basicamente quem me consome é umas 40 pessoas aqui na internet. É o Adriano aqui da FEI e muitos ex-alunos lá da São Judas, eles podem confirmar ou desmentir isso que eu estou falando, né? Mas assim, então eu vou mudar até minha primeira pergunta. Como que se quantifica isso? Sabe? Por exemplo, eu entro lá com propósito. Você entra com propósito. Como a gente... Mas será que a São Judas sabia que eu entrava com propósito? Será que a FEI sabe que eu entro com propósito? Como será que mede isso? Eu não sei. Super difícil, hein, Rui? Nossa, que pergunta complicada. Eu vou começar a responder, talvez vai ser uma resposta longa, porque eu vou primeiro construir, eu acho que o meu raciocínio para depois chegar na resposta. Um dos primeiros lugares que eu dei aula na vida foi a Uninove, né?
E por que eu acho... Isso para mim foi talvez a maior escola de educação, a maior escola pessoal para o Rafael, de educação, de formação como professor, para mim foi a Uninove. E por que eu sou muito grato para a Uninove por conta disso? Porque é uma faculdade tão grande, com um perfil tão heterogêneo de aluno, no sentido que na Uninove eu dei aula, por exemplo, para um vereador que foi fazer engenharia civil, né? E dei aula para o, sei lá, vou generalizar o nome, o seu Zé, que era o operário de 45 anos, que, sabe, fez o supletivo, teve uma formação muito tardia e foi fazer engenharia. Então eu tinha no mesmo espectro, assim, um político importante, relevante e um operário de obra. Sim, tomara que eu não atrapalhe você. Eu conheço um diretor da FAPESP que se graduou na Uninove. Pois é. Tipo, um cara que avalia, tem conhecimento muito alto em vários assuntos. E ele se qualificou lá. E aí eu sabendo disso, eu pensava, a mensagem que eu tenho que transmitir querendo ou não, é a mesma. É uma mensagem de competência técnica. Então, sei lá, vou dar um exemplo que eu tinha dado aula de concreto armado. Seja o seu Zé, que era um operário de obra, tinha uma vida difícil, morava longe, horas no transporte público, trabalhava pesado, sabe, vida sofrida ali, sabe? E o vereador, que a gente tem uma série de privilégios, uma vida muito mais, teoricamente, mais confortável. A mensagem que eu tinha que transmitir para concreto armado era a mesma para os dois. Só que eu pensava, será que a diferença na vida do político e do seu Zé dessa aula é a mesma? E eu tinha claramente para mim que não. Porque para o seu Zé, com certeza, aquela aula que eu estava dando para ele poderia mudar a realidade de vida, não dele, mas da família dele. Sabe? Porque talvez ele ia ter uma melhor colocação de trabalho, que ia ter, indubitavelmente, uma melhor renda, que, consequentemente, ele ia poder dar uma vida melhor para a filha dele, para o filho dele. E aí, como é que aí voltando para a sua resposta, porque como é que eu mensuro isso? Eu acho que eu mensuro na pequena diferença que eu consigo fazer na vida de um determinado aluno. Sabe? A gente pode dar aula numa turma de 50 alunos. Se eu conseguir fazer a diferença, ou se a gente conseguir fazer a diferença na vida de uma família ali, de um aluno, missão cumprida, sabe? Eu vou para casa ali, puta, deu tudo certo. E aí eu acho que eu tenho que entrar de novo, sempre na aula, a gente trabalha o dia inteiro, tem vários problemas durante o dia, mas eu não posso transmitir aquilo na aula, né? Porque o aluno não tem culpa dos meus problemas da vida, o aluno não tem culpa do meu estresse no trabalho. Ele simplesmente está lá porque ele deposita em mim a confiança do futuro dele. E eu entro na aula, assim, é gozado, que na hora que eu entro, eu sinto aquele peso assim no ombro, assim, nossa, a galera veio aqui à noite e está só me esperando para passar alguma coisa diferente. Eu não posso fazer alguma coisa mais ou menos. São 50 pessoas que eu tenho a responsabilidade ali. Então, objetivamente, eu tento medir pela diferença que eu consigo fazer na vida das pessoas. Algumas a gente consegue ter isso mais claramente, porque as pessoas vêm nos relatar, nossa, professor, consegui uma empresa de trabalho por conta disso, consegui uma melhor colocação por conta disso, ou consegui resolver um problema que eu não sabia por conta disso. Pessoalmente, eu tento mensurar para mim por conta disso, por conta dessas coisas que os alunos próprios relatam. Eu acho que é impossível a gente medir o que o aluno não nos relata. Sabe, a conjectura do que a gente acha que fez. Eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que a faculdade também nunca vai conseguir medir isso, porque acho que isso fica muito no contato pessoal. Né? É claro que a gente está no ambiente institucional, mas no final do dia nós todos somos pessoas, assim, sabe? E pessoas trabalham e ajudam pessoas, e acho que o que fica é sempre o contato pessoal, que ele é talvez tão marcante quanto, se não mais, o próprio contato institucional. Então, esses pequenos micro-resultados, a universidade nunca vai saber que a gente alcançou, que a gente conseguiu, nunca a gente vai conseguir mensurar. Mensura, talvez, no relato que a gente faz para os pares. Eu chego aqui, conto para o Rui, conto para a professora Alânia, conto para o professor Fernando, conto para o Kurt, e aí a gente vai criando uma rede de difusão das experiências individuais. Acho que é a única forma que isso, eventualmente, pode chegar ao corpo diretivo da universidade, ter uma política, ter uma percepção institucional. Mas eu acho que é a única forma que eu vejo da universidade conseguir perceber isso, sabe? Sim. É difícil, né? Uma coisa legal da sua resposta, da nossa conversa já nesse comecinho, a gente já falou 3 marcas. Falamos Uninove, São Judas Tadeu e FEI. Pois é. Sem ranquear essas 3 marcas, colocando as experiências que a gente viveu nessas 3 marcas, que pode fazer benefícios
iguais, independente de onde a pessoa esteja, né? Exato. Aposto que quem está ouvindo ou assistindo vai ranquear essas 3 marcas, né? Mas veja como que o processo é de indivíduo para indivíduo, né? Agora, assim, um dos motivos que você está aqui, né? Um dos motivos é porque eu conheço você, né? E sei exatamente. Estou perguntando para você sabendo as respostas. Exatamente. A gente conversa foi combinado assim, né? Mas porque também eu sei de um testemunho que você é um cara bastante admirado. Os alunos têm uma acho que a palavra é admiração, né? Porque os alunos gostam de vários tipos de professores, né? E por vários motivos, né? Mas por você, além de gostar, eles têm admiração. E eu queria saber se você acha que é porque você já é um profissional. Você é um profissional multitarefas ou multiatuação, uma coisa que a gente fala que eles vão ser. Muitos alunos jovens, 20 e poucos anos, nem querem ser. Eles querem ser aquele profissional como foram nossos pais, né? Faz uma coisa só, muitos bem querem. feito e tal. Outros não, outros querem ser multi. Você acha que isso é um fator ou não? Eu acho que sim, acho que isso é um fator. Eu acho que primeiro eu me sinto muito privilegiado, me sinto uma pessoa de muita sorte na vida, assim, porque eu faço o que eu gosto, com muito amor e sou reconhecido pelo que eu gosto, pelo que eu faço, né? A gente fala, não é legal ter o ego, assim, mas não é uma questão de ego, é uma questão de satisfação pessoal, fazer o que gosta e saber que fazendo o que você gosta dá certo. Isso é bom para a vida, é bom para a nossa energia, é bom para a mente, né? Então eu consigo sentir isso vindo dos alunos também, sabe? Que tá rolando, sabe? Que tá dando certo. Eu acho que isso é engraçado para quem está num ciclo virtuoso, porque isso faz dar mais certo. Por eu perceber que está dando certo, para os alunos responderem positivamente que está dando certo, o ambiente fica melhor e dá mais certo. E por que eu acho que isso acontece? Primeiro porque eu tento sempre quebrar algumas relações hierárquicas que sempre existem na universidade. Porque eu acho que, querendo ou não, a gente entra no ambiente universitário, existe uma relação quase que hierárquica de distância entre o aluno e o professor, né? E o aluno, eu acho que o aluno é o que mais sente essa distância, né? Que ele, nossa, é o professor, é uma pessoa inacessível, etc, etc. Eu tento quebrar muito isso porque eu acho que eu sou igual, sabe? Eu me coloco no mesmo patamar do aluno, sabe? Eu acho que a construção da aula, a construção do conhecimento a gente faz junto. Eu aprendo tão quanto, se não mais, na aula do que eles, sabe? Então eu acho que isso transparece, assim, eu acho que eu exalo isso na aula e acho que por isso gera essa relação de proximidade. Agora, sim, eu concordo com você que talvez a forma que eu atuo profissionalmente cativa a atuação do aluno por essa questão multidisciplinar, assim, de eu gostar de muitas coisas, né? Eu acho que a gente nunca precisa fazer escolhas difíceis na vida, no sentido de, eu tenho que escolher se eu gosto de macarrão ou se eu gosto de arroz. Não, eu gosto das duas coisas, né? E vou comer as duas coisas. E às vezes a gente acha que na carreira a gente tem que fazer essas escolhas. Eu gosto disso, também gosto disso, mas eu tenho que escolher isso para ser bom. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente pode gostar de tudo e conforme as necessidades vão surgindo, eu vou ficando melhor naquelas outras coisas. Então, bom, talvez eu acho que eu não sou exímio ou muito bom em nada, sabe? Eu não sou excelente em estruturas, olhando agora para o nosso próprio ambiente de trabalho. Eu não sou excelente em materiais, eu não sou excelente em planejamento, eu não sou excelente em orçamento, eu não sou excelente em nada, sabe? Mas eu me considero bom em basicamente tudo. E por que eu fico bom? Por que eu tento ficar bom? Não entenda o bom como a autoadmiração. Tentar ser apto, ser profissional naquilo. Porque eu tenho a visão da engenharia que a gente tem que ser engenheiro. Engenheiro é feito para resolver problema, sabe? Seja problema de estrutura, problema de hidráulica, problema de materiais, nós somos pagos e a sociedade acredita que a gente é competente para resolver problemas, né? E eu gosto de resolver problemas diferentes. Só que aí, quando eu vou resolver um problema, eu nunca me atenho ao conhecimento raso. Não, eu tenho que resolver um problema de estruturas. Eu sei isso aqui de estruturas. Para resolver esse problema, eu tenho que saber isso aqui. Aí eu vou buscar estudar sobre aquilo e estudar com profundidade, né? Fazer curso ou fazer trabalhos de pós-graduação, pesquisar para saber isso daqui e resolver esse problema que era complexo. Aí essa habilidade subiu. E assim vou construindo, né? Então, mas tá bom, para resolver o problema estrutural eu resolvi.
mas agora eu preciso entender qual é a melhor forma de executar. Eu tenho que pegar a caixinha lá do processo executivo, que está aqui embaixo, e estudar para poder chegar no mesmo nível. Então eu vou sempre tentando construir esse conhecimento em mim para tentar resolver os problemas com qualidade, sejam eles quais forem. Então acho que isso acabou criando uma visão mais assim, heterogênea, de tentar tatear um pouquinho todas as áreas, assim. De não fazer escolhas, né? Eu acho que eu não preciso fazer essas escolhas, sabe? Acho que ora eu vou ter que tomar decisões num determinado contexto, ora eu tenho que tomar decisões em outro contexto, ora eu tenho que tomar decisões em outro contexto e ficar sempre aberto para tomar essas decisões e correr esses riscos intelectuais. Acho que isso é importante. Eu vejo uma coisa importante aí, né, que na verdade é o que estava por trás da pergunta, você já respondeu, que você faz as coisas que você ama. Você tem vontade, as coisas que você ama, e aí tem outras que a gente nem falou aqui, que são até as pessoais, né? Você gosta de tatuagem, por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de andar de moto, a gente mistura, a gente consegue experimentar de tudo isso, né? Então, tipo, eu acho que aí a pessoa deixa de ser um workaholic no sentido nocivo da palavra workaholic, né? Sim. E acho que as pessoas veem isso, o aluno vê isso, né? Mas assim, eu acho que complementa, acho que a palavra é representatividade, porque o aluno vê o que ele quer ser. Sabe, ele quer ser várias coisas. Não precisa ser as suas, ele pode ser outras. Outras coisas dele, claro. Sabe, mas ele quer ser várias coisas, né? E antes de ir para outra que eu queria falar... Uma coisa que eu acho que é legal também é que eu não tenho a paixão pelo sucesso, a paixão pelo dinheiro, sabe? Eu não meço as minhas conquistas ou as minhas vitórias. Primeiro que eu acho que a gente tem que sempre comemorar vitórias, né? Mesmo as pequenas vitórias. Nossa, eu consegui chegar aqui no horário para falar com o Rui e estou gravando. Isso é uma vitória. Tem que comemorar essas vitórias. E eu não meço as minhas vitórias pelo ganho financeiro ou pelo sucesso. Eu meço pelo ganho intelectual, de olha, sabe, o que eu sabia antes e o que eu sei agora. Nossa, consegui resolver esse problema, puta, que legal, deu muito certo e rolou e tal. Então eu vou tentando medir as vitórias pelas coisas concretas que eu vou fazendo, sabe? Eu acho que isso também faz a diferença, faz a questão de eu ser apaixonado, de eu não ser um workaholic. Eu sei que eu trabalho muito, mas eu trabalho muito resolvendo coisas que eu gosto. E aí, pra mim, nem é trabalho, sabe? Tá rolando e, putz, eu tô no domingo ali, nossa, eu tive a ideia, eu vou sentar no computador agora e fazer e tal. Então, me permitir essa abertura também, acho que é legal. Assim, quando pegou fogo no viaduto lá, parecia dois adolescentes conversando, né? Você acha que foi isso, foi aquilo, não sei o que tem, a gente conversando no WhatsApp, era domingo e a gente trocando assim, ideia, né? Foi super, assim, são experiências que você falou bem, assim, eu vivo a vida, em todos os meus aspectos da vida, 100% em todos os momentos. Então, eu sou o Rafael 100% em todos os momentos. Então, eu sou o Rafael engenheiro, o Rafael que gosta de tatuagem, o Rafael que gosta de cachorro, o Rafael que gosta de metálica, assim. Eu sou esse mesmo Rafael em todas as horas. E aí a gente tem a conversa no domingo do incêndio, assim, ficou horas assim, conversando, e foi isso. Eu vou olhar no Google, vai olhar. Quando eu falei na aula, os alunos não acreditaram. Professor, você não manja de concreto? Você manja, por isso mesmo. A gente estava lá conversando e conjecturando porque isso alimenta. Mas o que eu acho que o jovem tem que entender a faculdade, as escolas, os treinamentos, tipo... Bombardeia o jovem dizendo, seja hiperconectado, seja multitarefas. Sabe como que o cérebro dele absorve? Absorve com uma pressão. Absorve muitas vezes falando assim, meu Deus do céu, eu tenho que saber todas as redes sociais que são inventadas, eu tenho que saber toda a tecnologia, eu tenho que saber... E aí cria ansiedade. Quando que na verdade a ordem é inversa. É assim, o que te alimenta, o que te dá prazer, o que você tem vontade. Navegue em todas essas áreas. Exatamente isso. Né? E eu vejo muito aluno ansioso nesse sentido. Eu falo assim, não, calma, desacelera, né? Veja o que você gosta e aí parece sempre que é tipo um coaching ou alguém de autoajuda falando, faça o que você ama e o financeiro vem. Meu, ele vem, acontece o resto, né? Alguns rápido, alguns demoram mais, mas ele acaba vindo, né? Uma vez eu vi tem vários vídeos do Clóvis de Barros Filho, né? Nossa, eu amo esse cara. Adoro. Porque ele fala na lata. E aí ele me falou, muitos anos atrás ele falou uma coisa que pra mim é muito marcante, encontre o seu lugar e lá finque os pés. Sabe, na hora que você encontrar seu lugar, acabou, assim, acabou. E tudo que você faz naquele lugar que você se encontrou,
vai dar certo. Então, na hora que você encontrar o seu lugar de amor, de paixão, vai rolar o dinheiro, vai rolar o sucesso, vai rolar o reconhecimento, vai rolar tudo. Mas é claro que é difícil falar qual é o meu lugar. Cada um tem o seu lugar, né? E eu encontrei o meu lugar, sabe? Por isso que dá certo. E a mesma coisa para o jovem, para o aluno, assim, não tem ansiedade de buscar o teu lugar, não tem ansiedade de buscar o seu lugar ao sol. Na hora que você se descobrir, assim, pessoalmente, assim, o que te dá prazer, o lugar ele vai se revelar para você. E aí você vai perceber, não, agora eu estou no lugar que eu deveria estar. Vai ser nítido, você vai sentir isso assim, quase como se fosse algo físico, assim. Você vai sentir que ali é o teu lugar, sabe? E aí a vida rola, assim, as coisas acontecem. Agora, Rafael, uma análise assim, que ela é um pouco real, que dificulta o processo de ensino-aprendizagem, mas que também dá uma certa tristeza. A gente navega em vários lugares, mais uma faculdade, vou falar uma marca aqui chamada USP, não preciso nem falar, né, nada sobre a USP, nossa principal potência nacional em pesquisa, em produção. Pode falar o que for, quem navega dentro daquela universidade sabe a excelência que é ali dentro, né? E misturando todos esses lugares, a gente encontra também colegas, por exemplo, velhos de espírito, vou chamar assim, que tem, não sei se é velho de espírito, às vezes é velho de idade, de dificuldade em navegar em tudo isso que a gente falou, no multi. Talvez a palavra velho não seja infeliz. Porque, assim, alguns têm anos e anos de muito conhecimento e aquilo, aí me aposentei talvez da engenharia, fui dar aula e aquilo tem um valor imenso. Claro. É um ativo gigantesco. Assim, gigantesco. Mas cada vez que o mundo cada vez mais rápido muda, aquela pessoa sente dificuldade em se adequar. E aí não muda o fato de representatividade, porque muitos alunos amam esse cara, porque esse cara tem uma bagagem. História, tem bagagem. Outro cara que é igual, mas pode ser novinho. O cara acabou de fazer doutorado, posso falar porque nós dois temos doutorado. O cara acabou de fazer doutorado, ele sabe tudo do nada, né? Tem um pedacinho assim. E aí ele também tem dificuldade ele acha que não é correto ele sair daquele eixozinho dele, assim. Né? E aí não consegue navegar em várias frentes. Eu não sei como a gente vê e dar o valor e aproveitar essas pessoas que eu citei. Porque assim, me dá muito dó assim, de ver, por exemplo, a gente perder, né? Nós saímos de uma empresa e uma galera saiu e você perde todo o legado que foi construído, né? Sabe? Como aproveitar, entendeu? Percebe que na equação tá faltando como considerar essa variável? Eu acho que eu falo, a gente no ambiente tanto profissional como acadêmico, a gente tem tido muita dificuldade em colocar as pessoas certas nos lugares certos, fazendo as coisas certas. Eu acho que a gente tenta sempre, talvez, parametrizar o que é diferente pela régua que é igual. O que eu quero dizer com isso? Então, agora a aula, vou dar um exemplo mais concreto. A nossa aula tem que ser uma aula ativa, que estimule o aluno, que você vai usar N metodologias tecnológicas, etc. Aí você pega o que é antigo e bom e tenta colocar nessa régua nova que é incompatível. É incompatível. E você tenta medir o que é antigo pela essa régua nova. Isso é feito para dar errado, sabe? Então, é uma crítica, claro que construtiva, para a nossa reflexão de que, claro que essas metodologias novas são importantes, claro que a gente usar essas tecnologias novas são importantes, só que a gente tem que tomar um cuidado de não usá-las também para parametrizar o antigo. E eu não estou usando o antigo como algo pejorativo ou negativo. O antigo tem seu valor, que é a base de conhecimento construída, né? Quantos problemas de engenharia um profissional de 40 anos já resolveu? Sei lá, centenas de milhares de problemas. Então ele tem um ativo que não está escrito no livro, que não está na teoria, que não está na aula, que é o processo que ele aplicou para resolver um problema difícil da engenharia. E isso é muito valioso para quem está se formando agora. Fala, olha, eu já tenho 40 anos, eu não tenho 40 anos, estou me colocando no lugar, eu tenho 40 anos de experiência, já passei por muitos problemas, né? Aluno, não vai repetir os mesmos erros que eu já cometi, né? Vai pelos caminhos que eu já tracei,
Sim. Que você vai vivenciar novos problemas intrínsecos à tua realidade. E aí, eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que agora é uma reflexão mais profunda. Acho que a gente precisa revisar como é que os cursos, vou falar de engenharia, são construídos, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem que existir um dia da semana que você vai ter aula teórica, densa, com esse profissional de maior bagagem, de maior vivência. Então, você já vem para a faculdade para aquele dia sabendo que aquilo vai ser experimentado, que é a experimentação da história, a experimentação da vivência, a experimentação da base teórica, a construção do raciocínio denso. No outro dia, você vai ter uma aula mais rápida, mais dinâmica, com um profissional mais dinâmico, mais rápido e etc., talvez no laboratório, etc. No outro dia, vai ser uma aula mais psicológica, mais para uma reflexão individual, uma reflexão pessoal e etc. É outro perfil. Então, eu acho que a gente precisa reformar como é que os cursos são oferecidos, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Você não precisa ser todas as aulas iguais, todas as aulas de teoria, todas as aulas de laboratório. Eu acho que isso precisa ser melhor construído. Agora, indo para os profissionais mais novos, que se titulam e etc., eu acho que quem é mais velho tem menos dificuldade de correr risco intelectual. Porque ele não precisa provar mais nada para ninguém, ele já sabe que ele é bom, ele já sabe resolver problema, então ele não tem problema em correr risco intelectual. Uhum. Mas ele tem problemas em correr riscos práticos. Entende? Acho que entendi exatamente. Agora, o mais jovem, ele tem muita dificuldade em correr riscos intelectuais. Porque ele estudou tanto de uma coisa, o procedimento científico, ele é assim, é dessa forma, tem que ter método, tem que ter hipótese, tem que testar. E aí ele fica tão preso à sua base teórica intelectual que ele tem dificuldade em correr risco intelectual. E aí isso também é um problema, porque a aula dele fica quadradinha ali na teoria, olha, a teoria é assim, mas e se fosse, não, aqui a gente tem que testar, etc. Então, olha que dicotomia importante, né? O mais velho ele tem mais facilidade para correr risco intelectual porque ele é mais seguro, o mais jovem ele tem menos propensão a correr risco intelectual porque eu acho que ele é mais inseguro. Uhum. Então, olha que o ambiente que... Veja, se complementam e a gente não tem aproveitado isso bem, né? Perfeito, concordo perfeitamente. Agora, imagina que legal, Rui, a gente não tem mais uma aula com um professor. Imagina, a gente vai dar uma aula, sei lá, de pontes, onde vai eu e vai um professor mais velho, de 65 anos, 75 anos, na mesma aula, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, sabe? Então, também eu acho que a gente precisa perceber como esses espaços de ensino vão ser construídos para a gente não ter mais um professor, sabe? Naquela aula. Talvez você ter 2, talvez 3, com visões diferentes, com experiências diferentes, com idades diferentes, para poder construir com mais maturidade e segurança para o aluno, esses espaços que se complementam, entendeu? Sim, e algumas dessas coisas que você está falando nem são modelos novos, né? Nem são modelos... Eu fiz federal, né? Eu sou da turma que entrou em 97, no segundo semestre, e a gente já tinha uma disciplina que ela tinha 4 categorias de aula. Sabe? Imagina, categoria não é só laboratório ou teoria, né? Tem categoria tutoria, tem categoria né, com pessoas diferentes, né? De resolução de exercício, de teoria, de experimentação e tal, com pessoas diferentes, porque pessoas, a gente tem discutido soft skills, tem discutido habilidades pessoais, pessoas têm habilidades pessoais diferentes e, consequentemente, elas vão ter melhor atuação para ensinar de uma forma ou de outra, né? Acho que a gente precisa pensar nisso também. Eu acho assim, a qualidade, qual seria a palavra? O ambiente de sala dos professores ou de departamento, eu acho que ajuda a quebrar essas barreiras que você falou. Né? Eu nunca tinha pensado dessa forma que você falou e concordo plenamente. Tanto ao recém-doutor, por exemplo, se sentir num ambiente seguro para navegar em outras áreas e a gente aproveitar o conhecimento aprofundado daquilo. Porque aquilo vai dar excelência em alguma aula, em alguma área para aquela instituição, para aqueles jovens, né? Porque a gente pode, por exemplo, ser bem pragmático. Contrata uma empresa de consultoria para a nossa universidade aqui, Universidade Rui Rafael, o Rafael Rui. Não sabemos ainda, como diria o Paulão da Regulagem e o Augustinho Carrara lá na empresa de táxi, lá será Carrara Táxi ou Táxi Carrara, né? Aí a gente bem pragmático fala assim, temos que contratar professores novos que os velhos não querem mudar. A gente bem pragmático, então a gente vai criar, por exemplo, índices excelentes, a gente vai ser uma escola padrão alto. Nunca vai ser excelência no meu ponto de vista.
Porque para ser excelência, tem essas sutilezas, por exemplo, de pegar o doutor, ao invés de demitir o doutor, porque um tecnólogo é melhor para ensinar a tecnologia do dia a dia, é pegar a especialidade aprofundada dele e ali criar a excelência. É pegar um professor antigão e ali criar excelência e bagagem, né? A bagagem. O aluno gosta, eu gosto. Eu também gosto, adoro ser. Vou usar também um nome como exemplo, para mim uma das coisas que eu mais gostava, né? Porque não tenho mais tanto, era vir para FEI para conversar com o Luiz Sérgio. Trocar ideia. Sabe? De puta, sabe? Ele vem trazendo isso, assim, é ao trocar ideia, no informal, que você vai construindo e tal. Eu concordo com você, né? Não, eu pensei no nome, eu não vou falar o nome, ele vai achar que eu tô chamando ele de velho. Apesar dele ter o cabelo todo branquinho, a barba toda branquinha, um monte de ruguinha. Mas você vai saber exatamente quem é. Ele sai pra fumar. Ele sai pra fumar. Meu Deus, qualquer assunto que eu puxo. Ele desenrola muito bem. E é só sabedoria e aprendizagem que eu tenho, né? Com a sabedoria desse colega em qualquer assunto. Eu amo parar o meu caminho. Se eu vejo ele fumando ali, eu vou lá pra bater um papo. Eu adoro. Sabe? Porque eu acho que é muito saudável isso, né? Muito saudável isso. Mas você vê que eu tô indo pra um campo de coisas difíceis de mensurar, né? Desde a primeira pergunta. Agora, eu tenho, às vezes eu me considero um pouco louco, porque eu tenho umas ideias assim muito mirabolantes que na teoria elas podem ser boas, mas a prática ela é talvez impossível e uma utopia. Eu vejo, por exemplo, uma construção de uma disciplina, agora olhando para um ambiente universitário, que hoje a gente tem uma forma de construção da disciplina que você tem um professor, o professor da disciplina, ponto final, né? Então, sei lá, tem a disciplina de pontos, o professor de pontos é o Rafael, então ele vai ter lá as 19 semanas de aula com o Rafael, porque é a disciplina do Rafael. Eu acho que a gente precisa também pensar e refletir se isso a gente precisa começar a quebrar. Que a disciplina ela não é do professor, a disciplina ela é do curso. E se eu tenho, por exemplo, 19 aulas de pontos, não vão ser 19 aulas dadas pelo Rafael. Sabe? Então, a primeira aula de pontos, a gente vai falar aqui de modelos isoestáticos e hiperestáticos. Pô, eu não sou especialista nisso. O professor Bruno é especialista nisso. Então, o professor Bruno vai lá e dá a primeira aula de pontos porque a gente quer desenvolver aquela especialidade. Bom, a ponte é de concreto, então a gente tem que entender muito bem a tecnologia do concreto para escolher o melhor concreto, que vai ter menor manifestação patológica quando exposto em ambiente agressivo, etc. Eu não sou especialista em concreto. O especialista em concreto é o Rui. Então, a segunda aula de pontos, quem vai dar? É o Rui. Olha, a ponte é um elemento rodoviário, então a gente tem que entender aqui a superelevação, a superlargura, o projeto geométrico dessa ponte. Eu não sou especialista em projeto geométrico, não sou especialista em pavimentação. É o professor Walter. O professor Walter vai dar a terceira aula de pontes. Agora a gente tem aqui uma aula que é avaliar a segurança estrutural da ponte. Isso aí o Rafael conhece, então aí o Rafael vai dar essa aula de segurança estrutural. Quinta aula, a gente tem que modelar isso aqui no modelo computacional. Sou especialista em modelo computacional de pontes. Quem é? O professor Bruno. Então, volta para o professor Bruno e dá aula. Agora a gente tem que transmitir esforços da ponte para os elementos de fundação. Não sou especialista em elementos de fundação. Chama o professor Curti e vai dar essa aula. Então, percebe? Eu acho que a gente precisa quebrar essa lógica da disciplina e ter a lógica do conhecimento que precisa ser construído. E aí, cada aula ela vai ser dada para quem, de fato, é o que você falou. É o especialista que vai dar excelência. Daí você vai ter o aluno que estudou pontes, cada aula com quem é excelente no assunto e ele vai construir um projeto de pontes com excelência. Aí você tem um problema prático construído com profundidade. E aí tem aquele professor velho que vai falar, olha, então tá bom, esse projeto funciona nesse lugar, funciona naquele lugar, porque olha, a gente já tem esse estudo de caso que deu certo aqui, esse estudo de caso que deu certo ali, a gente aplicou essa tecnologia aqui, não deu certo, a gente aplicou esse material aqui, não deu certo. Aí você tem espaço para todo mundo. Mas é uma forma diferente de construir a lógica universitária, né? Não sei nem se a gente está preparado para isso. Porque tem muitos fatores, né? As pessoas, o jovem, né? O aluno, ele não tem noção de quantas esferas de aprovação ou de modelos ou de leis ou de não sei o que lá que a gente tem que atender, né? Assim, a dica que eu daria para o jovem que está assistindo, ouvindo a gente é para quebrar o sistema. É fazer igual eu falei. O professor tá lá na lanchonete, tá lá no McFay, tá lá embaixo no Subway do saguão da São Judas, sei lá. Meu, bate um papo, troca uma ideia, traga coisas que você gostaria de desenvolver e veja o quanto isso vai para frente e você consegue aproveitar aquele momento, né? Porque no meu caso me alimenta.
Sim. No meu caso, a dúvida do cara, o cara conversar comigo, me alimenta. Né? Sair do padrão de eu ter que dar minha aula e atender uma demanda profissional, uma coisa que um aluno queira, um projeto novo que ele queira aplicar. Nossa, isso me dá gás. Uma coisa nova sempre dá um gás pra gente dar o apoio. E o aluno não consegue aproveitar mais. É o único jeito que eu tô vendo. Ou propor projetos mesmo na sua universidade. Chega e fala assim, eu quero fazer tal coisa. Não, mas aqui não existe, iniciação. Não sei, leva para alguém. Se a sua universidade colocar um monte de barreira, talvez ela seja ruim. Se a sua universidade tentar ver um jeito de viabilizar, aproveite esse momento. Aproveite o espaço. Não tem como eu não criar a ligação com o que você falou. Puta, por que eu acho que a USP é um ambiente incrível? Porque eu acho que... Eu nem sabia se você concordava. Eu concordo plenamente e eu tenho uma percepção muito clara por que eu acho que ela é um ambiente incrível. Porque o aluno se permite vivenciar a experiência universitária. Ele se permite viver cada coisa quando ela tem que ser vivida. Então, o aluno que ele entra no primeiro ano, ele quer se envolver com atividades da comunidade. Então, ele quer ir para atlética, ele quer ir para bateria, ele quer ir para o coral, ele quer ficar lá trocando ideia com a galera. Então, no primeiro ano, ele sabe que é o ano dele vivenciar a experiência universitária. Um estágio vai vir, dinheiro vai vir, etc. Então, ele vive aquele primeiro ano. No segundo ano, ele já quer vivenciar uma experiência mais científica, né? Mais acadêmica. Então, ele se permite fazer monitoria, ele se permite fazer iniciação científica. 1, 2, 3 iniciações científicas em áreas diferentes, para ele poder até ter uma construção mais multilateral. No terceiro ano, ele já começa a pensar o que ele quer fazer. Ele vai se aproximando de certos laboratórios, de certos professores, de certos grupos de pesquisa. Terceiro ano. Quarto ano é quando ele vai começar a pensar na vida profissional dele a partir do estágio, né? Então, eu acho que na USP o ambiente fica incrível porque o aluno se permite viver a experiência acadêmica no máximo que ele pode. Ele vai lá, ele fica o dia inteiro na USP. Porque ele quer conhecer o pessoal da geografia, ele quer conhecer o pessoal da física, ele quer conhecer o pessoal da administração, ele quer construir relacionamento, né? Exatamente. Então, aliás, até política. Até política. Até a política, né? Até se envolver em grêmio estudantil e etc. Até política. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que o que torna a USP, além de muitas coisas, ser um ambiente muito bom, é o aluno se permitir vivenciar a experiência acadêmica no máximo que ela pode oferecer para ele. Porque depois que passa, passou, sabe? E aí vem o contraponto, que é difícil. Se eu vou para uma universidade mais simples, mais barata, que a pessoa trabalha o dia inteiro, talvez é uma utopia de falar isso, do aluno vivenciar a experiência acadêmica. Sim. Agora, se a gente está numa faculdade que está ali no meio do caminho, que talvez não é uma universidade pública e não é essa universidade privada, que ele tem que trabalhar para pagar a universidade, eu acho que ele tem espaço para vivenciar esse ambiente e ele não vivencia. Eu acho isso uma pena, sabe? Sim, eu também acho. E assim... E eu só vou falar desse ambiente porque é o que a gente trabalha hoje, né? Aqui a gente tem muito mais fácil o caminho, eu acho. Porque tem 1000 projetos, tem 1000 possibilidades, tem infraestrutura equiparável a públicas muito boas, né? E aí dá um certo dó do cara só querer vir, assistir aula e ir pro Castelinho. Não que seja ruim ir pro Castelinho. É bom, eu gosto também de vez em quando. Faz parte do equilíbrio da vida. De vez em quando eu gosto, assim, né? Agora, aproveita esse momento, né? Aproveita tudo que tem disponível, né? Porque você tem uma infraestrutura incrível, você tem um laboratório incrível, o laboratório está esperando para a gente fazer coisas lá que, sabe, tem professores incríveis, tem projetos incríveis, vem para assistir aula de cálculo e rapar fora. Sabe? Não, já entra no primeiro semestre, ou segundo semestre buscando estágio. Tem que ir, é importante, mas tem que ir, assim, né? Exatamente. Tem que ir, construa outras coisas, se torne interessante para si mesmo, que você vai ser interessante para a vida. Sabe? O aluno quer ser já interessante para a vida e não para si mesmo. Não, há um exemplo que mistura tudo isso, né, na proporção. Eu orientava um grupo lá no São Judas, né, sobre... A gente pegou amostras do viaduto que pegou fogo lá, Santo Amaro, e a gente estava analisando, meio que estudo de caso, né? E analisando o quanto degradou, por que não precisou derrubar e tal. Aí a gente passou
Eu cheguei cedo lá, a gente passou o fim da tarde até começar as aulas discutindo nós lá, sabe? Fizemos um experimento que a gente botou na mufa, depois botou na água, vimos o concreto e tal. Nossa, mas não desengripava, não desengripava, a gente não conseguia. Aí fui das aulas, dei minha aula, aí eu não tive a segunda aula. Aí eles mandaram mensagem para mim e falaram assim, professor, desce aqui, estamos aqui na esquina, eu não lembro o nome dos bar de lá, né? É aquele bem da esquina, bem na muvuca mesmo, na muvuca. Frente à praça ali. Aí eu cheguei lá, não tinha nem mesa, foi de pé, né? Garrafa de cerveja no chão, de pé. Ali, desenrolamos. Tem um estado. A proposta não era essa, era jogar a conversa fora. Eles contaram lá numa festa, daqui a pouco, ali desenrolou. Olha como, com pouco tempo deles, todos trabalhavam, né? Com pouco tempo meu, que também trabalhei o dia inteiro aqui, depois fui trabalhar de noite lá, mas a gente conseguiu viver ali. Isso que você falou também dá para outras faculdades onde o cara tem menos tempo. Ali a gente viveu simplesmente, né? E saiu a solução. Desenrolamos e conseguimos escrever lá o que a gente precisava escrever. É aproveitar, meu. E é a ansiedade, assim. Como, acho que também, assim, para as coisas se desenrolarem, é como controlar e dosar a ansiedade, né? Nada de ansiedade é ruim, muito de ansiedade é ruim, né? Então, é dosar, assim, que você tem que ter um certo nível de ansiedade, mas é o nível que te incomoda para você buscar alguma coisa nova. Não aquele que te incomoda porque você ficou frustrado porque você não fez. Sabe? Eu acho que você tem que controlar, é fácil falar, difícil fazer. Mas é controlar o nível de ansiedade, porque daí eles tinham um nível, usando esse exemplo, vocês estavam com um nível de ansiedade tão nocivo ali que bloqueia tudo. Na hora que a ansiedade continua porque você quer chegar na resposta, mas na hora que você consegue dosar o nível de ansiedade num ambiente mais leve, a coisa dá certo ali, né? Porque ela também é um certo combustível, assim, para as coisas darem certo, né? Quando um aluno está muito ansioso, né, vem falar para mim assim, alguma dificuldade, eu falo assim, a adrenalina é bom, ela foi programada para manter a gente vivo na selva. Mas a adrenalina, beleza, agora eu esqueci qual que é o hormônio do cérebro que é o nocivo, que é aquele que gera ansiedade. Que derruba ali, né? Que derruba, né? Uma última coisa que eu queria falar com você é assim, porque a motivação de falar com você eu falei no começo, é a representatividade, isso causa admiração e os alunos veem um cara multitarefa, se desenrolando, eles adoram quando a gente aparece na TV, né? Só o professor Rafael lá aparecendo na TV, né? Nossa, eu achei que ninguém assistia Fantástico no dia daquela reportagem, eu vi que o Brasil inteiro assiste Fantástico. Mas assim, então, uma questão que eu acho que é meio polêmica entre alunos e professores. Qual que é o tamanho da importância da didática? Porque nós construímos aqui nossa conversa falando que ele tem que visualizar, né? É legal. A representatividade é isso. Nossa, eu quero ser aquilo, então eu me envolvo mais emocionalmente ali. Mas então a responsabilidade é minha como aluno também, de participar. Mas você não vê alunos reclamando da didática do professor? Mas será que não está botando muita responsabilidade na didática do professor? Tô falando assim, tem que ser calma, abaixa seus ânimos aí, gente. Tô dizendo assim, o professor é ruim de didática, né? Tô salvando a barra do professor ruim de didática. Mas será que num certo momento o jovem não bota tudo na conta da didática? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou usar uma história para poder chegar no raciocínio. O Rui até presenciou. Eu estava numa banca de TCC, chegou um aluno e falou, nossa, professor, uma certa aluna, o sonho dela era trabalhar com pontes, depois de ter aula, você acabou com o sonho dela. Aquilo, você lembra disso, Rui? E pior que o aluno fala sem saber o tamanho da flechada que dá. Nossa, aquilo foi na minha alma, assim, sabe? E aquilo me fez refletir muitas coisas da vida e da vida e da minha atividade profissional. Mas agora eu sei por que não rolou. Tem turmas que não rola. É o mesmo professor, o mesmo Rafael, mesma aula, mesma matéria. Tem turmas que rolam e turmas que não rolam. Será que a responsabilidade é só minha? Eu tenho a convicção que hoje não, né? Porque eu acho que o aluno ele é responsável por criar o ambiente para o qual o professor consiga desempenhar a sua aula do melhor jeito possível, né? Se a gente tem uma turma passiva, burocrática, a aula vai ser passiva, burocrática e vai se ater ao conhecimento teórico que às vezes é maçante.
Vamos lá, vamos calcular quanto deu a conta, deu isso e tal. Isso é chato para o aluno e é chato para o professor, porque o que eu aprendi de novo naquela aula? Nada. Eu também quero dar aula e aprender alguma coisa, né? Eu quero sair da sala de aula levando alguma coisa para casa. Quando o ambiente é estimulante, o aluno, puta, mas professor, e se eu tentar desse outro jeito? E se mudar o material para esse comportamento? E se a gente buscar esse outro elemento e colocar aqui? Nossa, aquilo é instigante. E aí a aula rola e todo mundo pega. Então, eu acho que é uma carga muito pesada colocada nos ombros dos professores a responsabilidade da didática, porque a gente não foi preparado para dar aula. A gente é engenheiro que se tornou cientista e, por se tornar cientista, se tornou professor. Né? Qual é a formação pedagógica que a gente teve? Zero. Qual é a formação psicológica que a gente teve? Zero. Qual é a formação empática que a gente teve? Zero. Né? Então, como é que você desenvolve didática? Sei lá, isso é de comer, isso é... Passar no cabelo. Passar no cabelo, né? Passar na barba, de desenhar. Não sei. Então, eu acho que não existe... Mas é uma percepção pessoal. Eu acho que não existe didática, eu acho que existe ambiente. Se o ambiente é bom, a aula é boa, o aluno aprende. Se o ambiente é ruim, a aula é ruim, o aluno não aprende. E aí, claro que você tem dois atores importantes para construir o ambiente. Claro que é o professor e o aluno. Eu acho que a responsabilidade do professor para criar o ambiente bom é, primeiro, demonstrar que ele está disposto a correr risco. Olha, eu não sei tudo, vou errar, é normal, vamos construir o conhecimento junto. Eu sei esta parte do conhecimento, isso eu vou conseguir transmitir, essa parte eu não sei, a gente pode construir junto. Nós somos iguais, sabe? Eu só estou aqui na frente porque eu peguei o ônibus às 10h15 e você vai pegar o ônibus às 10h30, mas é o mesmo ônibus para chegar no mesmo lugar. Então, acho que o professor tem essa responsabilidade de deixar o ambiente propício, deixar o ambiente convidativo, de deixar o ambiente no ambiente igualitário, sabe? E o aluno, ele tem uma importante responsabilidade que é também de correr riscos intelectuais importantes, de se arriscar, de trazer provocações verdadeiras assim do mundo cotidiano, do mundo dele, trazer experiências que ele já viveu e o professor não, e os seus colegas não. Então, ele cria esse ambiente. E quando os dois criam o ambiente, dá o match, né? Os dois clicam ali no coraçãozinho e aí o negócio dá certo, sabe? Se um dos dois não criar o ambiente, alguma coisa vai ficar capenga. Porque eu posso ter essa aula que é totalmente aberta, totalmente livre, aí vai ter, se o aluno não entende aquilo como ambiente aberto, ele vai achar que aquela aula é várzea, sabe? Que pode tudo... e que o professor não tem controle, e etc, e papapá, e aí não aprende. Agora, por outro lado, se o aluno também é extremamente provocativo, se a turma é extremamente provocativa, traz reflexões interessantes, traz coisas, o professor é aquele cara fechado que não está disposto a mudar o script da aula, não vai dar certo. Então, é um ambiente que é construído por esses dois atores, aí dá certo. Só que eu acho que existe um terceiro ponto nesse ambiente, que é o ambiente institucional, sabe? Não adianta... O professor está com essa visão legal, o aluno está com essa visão legal, sendo que o ambiente qual isso se desenvolve não é bom, sabe? Se for uma âncora que não deixa você caminhar... Se não for uma âncora, não, você tem aqui o protocolo, você tem que cumprir o conteúdo, você tem que aplicar a prova assim, você tem que fazer a chamada assim, você tem que dar aula assim, desse jeito, não vai rolar. Porque você tem que ter um ambiente institucional que crie esse cenário legal, né? Sim. E aí é que eu acho que... Por que existem universidades de excelência e universidades que não são de excelência? Porque existem universidades que não criam esse ambiente. Então, não importa isso tudo dar certo, esses dois outros elementos estarem afim, se o ambiente institucional é ruim. E existem universidades que o ambiente institucional não é ruim. Não é o caso da FEI. O ambiente institucional da FEI, eu acho que ele é bom, sabe? Ele favorece isso, cria isso de certa forma, né? Particularmente no nosso núcleo. Não, se gravar uma reunião de departamento, dá vontade de estudar com a gente. Não é possível, porque se não vê a gente lá empolgadão, sabe? Assim, tesão, assim, sabe? Estamos nos autopromovendo agora? Sim. Porque a gente é bom. Não é possível, mano. A gente, nem se não for não é questão de é bom, mas a gente se dedica no negócio aqui, viu? A gente tá afim. Tá afim. A gente vai... E assim, eu vou falar agora do nosso departamento aqui, né? Departamento de civil acho que dá essa abertura para nós. Eu não vivencio os departamentos, eu não posso falar dos outros porque eu não vivencio. Então, eu acho que no departamento a gente tem dentro do nosso departamento,
a gente tem muita transparência entre... Primeiro que a gente se gosta. Os professores se gostam, os professores se admiram. Eu sou fã do Rui, eu sou fã da Alda, eu sou fã do Fernando, eu sou fã do Kurt, eu quero ser eles. E eu acho que também, de certa forma, existe essa recíproca, né? Sim, então a gente se admira entre si, sabe? A gente é fã de nós somos fãs de nós mesmos e a gente tem muitas ideias parecidas, sabe? E aí dá certo. E aí a gente se sente mais seguro para fazer essas coisas diferentes na sala de aula e aí o aluno percebe. O aluno nota que está dando certo, que a gente está conversando, que a gente está afim. É isso que eu falei, a gente implementa na nossa vida, né? Na nossa rotina de trabalho, né? Realmente, você usou boas palavras aí de admiração também entre nós mesmos, né? E a gente concorda em muitas coisas e discorda na outra. Quando chega assim, não, concordo com isso, concordo com aquilo, é assim que se cresce, permitindo o discordar, né? Eu acho que eu preciso colocar duas coisas, né? Que eu esqueci de falar na hora. Quando você falou assim, eu trabalho em várias áreas, não sou bom em nenhuma delas, né? Lógico que né? Você fez doutorado, você sabe lidar com análise multicriterial, você sabe dar valor, né? As pessoas hoje veem informação e simplesmente não sabem o que fazer. Nossa, você consegue pegar informação e dar valor para aquela informação. É até uma área estratégica que facilita navegar em várias outras, né? Outra coisa, quando a gente chega e fala, a gente não sabe nada de didática, não sabe nada, eu acho que o que tanto que a gente trabalha nisso, estuda, essas 2 semanas é prova disso, quanto mais você sabe de uma coisa, mais você sabe quanto ignorante é naquela coisa, né? Então eu acho que é isso que permite a gente falar não sabe nada, né? Porque a gente está estudando muito, na verdade, né? Você passou uma vez um trabalho, um gráfico muito bom sobre isso, né? Quando a pessoa fala assim, eu sou bom nisso, muitas vezes ou ela é mesmo ou ela é muito ignorante. Porque ela não tem noção de quanto ela não sabe nada daquilo. Ela fala, não, eu sou bom nesse negócio aqui, né? Aí quando você vai estudando, você fala assim, nossa, eu sou um bosta. Eu não sei nada. Isso mesmo. Dá muito isso conforme a gente estuda, né? E a gente trabalha muito nas nossas conversas isso também, né? Se qualifica nisso, né? Isso tem tudo a ver com o trabalho científico, né? Porque acho que quanto mais você se distancia do objeto, mais você tem noção do seu desconhecimento. Porque eu estou muito perto de um objeto, eu consigo falar, não, a caneta é azul, é de vidro, tem o plástico dentro, a tampa é assim, porque eu estou muito perto, então eu acho que eu sei tudo da caneta. Na hora que eu distancio, eu falo, mas aqui tem a caneta, ali tem a lapiseira, ali tem a canetinha, ali tem o papel. Então, quando a gente está muito perto do objeto, a gente acha que a gente sabe tudo daquele objeto, né? Quando a gente se distancia, é que a gente tem a humildade de falar que não sabe nada sobre nada. Exatamente. Rafael, eu sempre termino fazendo uma brincadeira. Tá bom. Uma brincadeira depende que a pessoa tenha a área de bobagem dela com um alto nível de desenvolvimento. E a minha é muito desenvolvida. Então, assim, a gente vai tentar criar um cenário ideal. Tá bom. Não que o quanto mais ridículo, melhor. Mas, assim, se eu colocar uma coisa, você tem que aceitar. E se você colocar, a gente vai criar esse cenário que pode ser absurdo, mas que a gente acha que é o ideal. Que medo. Mas pode ser tudo, pode ser qualquer coisa. Tá bom. Né? Isso eu montei essa brincadeira inspirado num podcast do Nando Viana chamado Viaja Comigo. Ele cria umas viagens loucas, assim, né? Então, assim, o nosso objetivo é criar o melhor ambiente para dar match entre o aluno que quer aprender e o professor que quer ensinar. Tá? Então, eu vou começar nessa nossa viagem, assim, eu acho que numa universidade, qualquer escola, deveria obrigatoriamente haver eventos de brincadeiras ou disputas, pode ser esporte, entre professor e aluno, onde você nivelou todo mundo, sabe? Jogar bola junto. Outro dia, um grupo de formatura botou um octógono aqui, né? Eu falei assim, Bruno, por que você não vai lá? O Bruno, nosso chefe, luta jiu-jitsu. Eu falei assim, Bruno, por que você não vai lá e fala assim, quem derrubar o coordenador de curso ganha entendeu? Passa nessa matéria, elimina uma DP. O Bruno falou assim, não, fulano, beltrano e tal, eles treinam comigo, eles fazem também. Eu falei assim, não, mas Bruno, é isso aí, algum vai te derrubar. Entendeu? Eu acho que obrigatoriamente tinha que ter, não é assim só os alunos que chamam, não, tem que ter. Como você piramida em cima disso? Nossa, eu acho que a gente poder dormir na faculdade. Sabe, passar a noite aqui, assim, sabe? Nossa, eu quero morar aqui dentro, sabe? Mas olha que legal, eu moro aqui e agora eu tenho aula, depois eu vou pra casa, jogo videogame, a galera vai na minha casa estudar.
eu acho que seria legal morar aqui, assim, sabe? Sim, né? Tipo, quero passar uma semana, porque eu não quero ir pra São Paulo todo dia. Quero ficar aqui, beleza. Que aí de noite ia todo mundo descer, o que toca violão ia tocar, né? Ia ter também um ambiente pessoal, né? Acho que seria sensacional. Eu acho da hora também. Às vezes na USP eu vejo o pessoal lá, eu dou carona, o pessoal chegando de domingo pra ir lá pra habitação lá, né? E aí, tadinho, não vai esperar o circular, né? Que mais? É porque eu não criei o roteiro, né? Essa parte também sofro, tá entendeu? Bom. Excelente, que eu tô aqui sozinho no barco, né? Eu acho o seguinte, que isso que eu falei do professor, eu acho que o corpo diretivo da universidade deveria também ter o evento de vulnerabilidade, que é o evento deles estarem, o evento político, onde desce o reitor, onde desce o pró-reitor, onde vem a faxineira, Sim. onde vem a moça do McFay, onde vem todo mundo, e ali todo mundo pode dar qualquer ideia, de qualquer viagem que mude, sei lá, que melhore o nosso ambiente. Eu acho que aqui a gente podia ser um microcosmo de uma cidade, no sentido de ter partido político, eleição, sabe? E você vai ter um prefeito da FEI. Nossa, sabe? E pode ser qualquer um pode ser qualquer um aluno, um professor, Tem que ganhar a campanha. Tem que ganhar a campanha. Vai ter vereador e tal, e as decisões tinham que ser negociadas, sabe? Eu acho que a gente tinha um microcosmos de uma cidade aqui. Partindo do pressuposto que a gente vai morar, né? Que a gente vai estudar, vão ter ocupações de trabalho. Então, sabe? Você vai tipo, gamificar a vida universitária. Então game irreal. Game real. De repente tem algum trabalho aqui que pode ser ocupado por uma dessas pessoas que é desse nosso universo. Sabe, mesmo. vai ser de certa forma remunerado ou vai ganhar créditos. Sabe, você pode construir carreira de você ser, sabe? Eu acho que tinha que ser um microcosmos da vida aqui, assim, sabe? Nossa, Rafael, eu acho o seguinte, essa brincadeira nossa, a gente podia passar muito tempo aqui agora, mas eu acho que eu queria deixar o pessoal com essa imagem, que essa daí foi muito da hora. Foi muito da hora. Mano, isso é altamente implementável. Altamente implementável. É uma viagem e ao mesmo tempo é implementável e tipo muito saudável. Sabe? E aí vai ter que dividir as questões orçamentárias, que o dinheiro é curto, não dá pra fazer tudo, o que você faz, como é que a gente decide, aí vai criar um conceito, sabe? Ia ser sensacional, ia ter briga, ia ter discussão, a galera ia ser mó legal. No SESI, né, eu fiz SESI, lá tinha umas chapas, né? Não sei se você no ensino fundamental teve isso também. Eu não sei pra que servia, eu lembro até do episódio Todo Mundo Odeia o Chris, que ele foi eleito, e aí ele não fazia nada, ele não podia nada, né? Mas, ó, a chapa tinha 7 alunos, ó, como eu lembro, a chapa tinha 7 alunos. Aí eu começava com P, porque era partido, né? E aí o da minha sala chamava Peras. Tinha o Pepsi. O Peras. Tinha uma sala que era Pepsi, o nosso era Peras, e tinha um outro que eu esqueci o nome. O Peras recebeu só 2 votos. Eu aprendi nessa época, eu acho que eu tava na 3ª série. Eu aprendi nessa época que a gente votou, até nós, nem os da chapa votaram. Porque eles acharam que o nome Pepsi era muito mais da hora, entendeu? E era votar no da hora. E a gente aprendeu com isso. Que a gente é altamente manipulável, sei lá, por outras coisas, né? Você ia desenvolver empatia para tentar convencer os outros a votarem em você. Cara. Negociação, ia ser sensacional, assim, sabe? Sensacional. Rafael, adorei nossa conversa. Também, foi muito obrigado por confiar em mim, né? Eu acho que tem conteúdo, eu acho que foi gostoso e, a missão, o objetivo dessa conversa é ver como dar match na pessoa que quer aprender, o grupo quer aprender, outro quer ensinar e tornar isso efetivo. E a gente tem uma responsabilidade grande, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que se reinventar todo dia, trabalhar, assim, todo dia para fazer isso acontecer. Mas acho que os alunos têm muita responsabilidade nisso. Agora, jogando a culpa, não é a culpa, né? Jogando a responsabilidade para o outro lado. Se o aluno não tiver afim e não criar o ambiente, não quiser correr riscos intelectuais, nunca vai dar certo, né? Que a gente está dando certo aqui porque a gente está correndo risco intelectual. Exatamente. A gente não ensaiou. Uma exposição. A gente não ensaiou, não combinou e a gente se colocou numa situação de desconforto e dá certo. Sabe, a gente aprendi coisas aqui com o Rui nessa manhã. Exatamente, eu com você. Enfim, e obrigado pela oportunidade. Foi sensacional. Valeu, gente. Valeu.